sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá bom? Atenção, que toda essa matéria é a matéria da prova, ok? Então, nós paramos no livro, na página 30 do módulo 4, tá? Vamos rever alguns conceitos. Vamos lá, ó. O que é verbo, né? A matéria da nossa prova é verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, aqui, ó, alguns exemplos. Marco brincou muito durante o dia. Esse verbo aqui expressou ação. Chove muito em Manaus. Esse verbo chove indicou um fenômeno da natureza. E aqui, ó, Valéria estava doente e ficou feliz com as visitas que recebeu. Esses verbos expressaram estado, tá bom? E a locução verbal? Na língua portuguesa, há expressões formadas por mais de um verbo, tá? Que recebem o nome de locuções verbais. Nessas expressões, a ideia principal é apresentada pelo verbo principal, que vem antecedido por um verbo auxiliar. Então, eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Juntos, eles formam uma locução verbal, tá? Marcos está fazendo pipoca. Então, está é o meu verbo auxiliar e fazendo é meu verbo principal. A mãe ficou admirada com o presente. O verbo ficou é o meu verbo auxiliar e admirada é o meu verbo principal. Juntos eles formam uma locução verbal. Bom? Então vamos lá. As terminações verbais auxiliam a identificar a qual conjugação determinado verbo pertence, tá? Então, lembrando que eu tenho 3 conjugações, né? Os verbos que terminam em ar, em er e em ir, ok? Releia um trecho do texto Nova espécie de pterossauro é descoberta no Brasil. Ao contrário do que aparentam, os pterossauros não são dinossauros. Considerados répteis voadores, eles se diferem dos dinossauros em um conjunto de características anatômicas, identificado pelos cientistas ao longo dos anos, como o fato de os pterossauros terem desenvolvido o 4º dedo, enquanto os dinossauros tinham apenas 3, tá? Então, vamos lá. Se a gente for procurar esses verbos no dicionário, eu tenho que procurar no modo, na forma, na verdade, nominal, tá? Ou seja, eles têm que terminar em ar, é ou ir. Então, aparentar. Se aparentam, se eu for procurar aparentam, eu não irei encontrar. Então, eu tenho que procurar aparentar. Diferem, diferir. E terem, eu tenho que procurar o verbo ter. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Só eu anotar aqui um pouquinho. Na língua portuguesa, os verbos pertencem a 3 conjugações, né? E eu consigo identificar essas conjugações a partir das terminações desse verbo, tá? Então, a primeira conjugação são os verbos terminados em ar, né? Perguntar, comprar, amar. A segunda conjugação, esses verbos terminam em er, tá? Dizer, querer, sofrer. Terceira conjugação, os verbos terminados em ir, tá? Preferir, sorrir, insistir. Então, os verbos terminados em or, né? Que vem, é o caso do verbo pôr, e os verbos derivados compor, dispor, supor, propor, eles pertencem à segunda conjugação. Mas por quê, professora? Porque a forma antiga de pôr era poer, tá? Então, dessa forma, ele termina em er e a gente fala que ele pertence à segunda conjugação, tá bom? Agora, reveja os verbos que você escreveu no item B da atividade 1 da página 29.
para registrar ações dos personagens, né? Do personagem Marco, na verdade. Então, eu tenho, ó, acordar, brincar, tomar e conversar, tá? São da primeira conjugação, porque terminam em A. E eu tenho ir e cair, que pertencem à terceira conjugação, tá bom? Descoberta permite entender melhor a formação das galáxias. Quarks são observados interagindo através de minúsculos sabres de luz. Asteroide é flagrado atravessando o sistema solar. Então, aqui, ó, entender pertence a qual conjugação? A gente viu no quadrinho acima, tá? Segunda, interagir. Terceira, atravessar. Primeira, tá? Então, prestem atenção nessas páginas 30 e 31. Vamos seguir aqui, ó. Flexão de número e pessoa, tá? Flexão verbal ocorre quando o verbo flexiona-se em relação ao sujeito em número, que significa singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá? Uma equipe de pesquisadores brasileiros descobriu uma nova espécie de pterossauro. Então, vamos lá. Descobriu. A quem se refere a forma verbal em destaque? A equipe de pesquisadores brasileiros, tá? Ó, quem descobriu? Uma equipe de pesquisadores brasileiros. Classifique essa forma verbal em relação à pessoa do discurso. Descobrir, né? Pertence à terceira, está flexionada na terceira pessoa, né? Ele ou ela, tá? Essa forma verbal está flexionada no singular, por isso descobriu. Se essa forma verbal estivesse flexionada na terceira, seria descobriram, tá? Flexão de modo. Eu tenho 3 modos verbais: o indicativo, que vai indicar certeza, o subjuntivo, que é uma hipótese, uma dúvida, e o imperativo, que é uma ordem ou um pedido, tá? Então, aqui eu tenho um experimento, né? Que eu tenho alguns verbos. Pegue, faça, coloque. Quais verbos foram empregados nesse trecho para indicar um pedido? Pegue, faça, coloque, plante, molhe, deixe, coloque e tampe, tá? Locução verbal, né? 2 verbozinhos juntos que formam uma locução. Vão surgir, ok? Aqui, ó, tudo que eu falei. Formas verbais. Imperativo indica que o fato enunciado como uma ordem, um conselho, um pedido, uma orientação. Subjuntivo indica uma dúvida, desejo, possibilidade. Ó, talvez eu compareça, né? Olha essa dúvida, olha essa possibilidade. Indicativo expressa a certeza do falante, não gosto de comida apimentada, tá? Flexão de tempo, gente. Eu tenho 3 tempos verbais, né? Que são básicos: o presente, o passado, que nós também chamamos de pretérito, e o futuro. Via Láctea já engoliu 15 galáxias e está devorando mais uma. A forma verbal engoliu está no tempo, engoliu, ó, pretérito, passado. A forma verbal está apresenta-se no tempo, ó, está devorando, presente. Assinale a alternativa que corresponde ao emprego da forma verbal devorando no futuro. Devorará, tá? Significa que é futuro. As ações expressas pelo verbo podem se referir a um dos 3 principais tempos verbais, como nós vimos: pretérito, presente ou futuro. Veja a seguir. O pretérito, gente, indica uma ação que aconteceu, ocorrida antes do momento que se fala ou que se escreve, tá? No passado.
O presente, a ação ocorre no momento que se fala, que se escreve, tá? E o futuro indica uma ação que ocorrerá no momento que se fala ou que se escreve, tá bom? Então vamos seguir. Só um minutinho. Aqui, ó, vamos para esse último quadrinho, que é uma revisão, tá? As palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza, situando os fatos no tempo, são chamados verbo, né? Foi que a gente viu, é a palavra que indica basicamente ação, estado ou fenômeno, tá? As expressões formadas por mais de um verbo, perdão, recebem o nome de locuções verbais. Os verbos pertencem às três conjugações. Primeira conjugação são os verbos terminados em a. Segunda conjugação são os verbos terminados em er. E terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Os verbos apresentam flexão de número e pessoa, como a gente viu, para indicar o singular e o plural, tá? Então, eu tenho eu, tu, ele, as três pessoas do singular. Nós, vós, eles, as três pessoas do plural, tá? Então, ele apresenta a flexão de número, de modo que é o subjuntivo, né, que indica uma dúvida, o indicativo, que é uma certeza, e o imperativo, que é uma ordem e um pedido, tá? E o tempo verbal, presente, passado, que é o pretérito, tá? E o futuro. Então, tudo isso que nós vimos vai cair na nossa prova. Bom, só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Vamos seguir aqui. Aqui, ó. A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Aqui, ó. 1112 anos e acaba de voltar das férias escolares de verão, passadas em uma companhia. Deixa eu falar aqui direitinho a página. Perdão, página 38, tá? De sua prima Berit, na cidade de Finngerland, interior da Noruega. Para não deixar de se falar, os dois decidem escrever um diário, tá? Aí começa uma aventura, porque eles acham esse diário numa biblioteca, tá? E parece que essa biblioteca é mágica, né? Toda essa história, Berit conta a Nils em sua primeira carta. Eles começam a trocar cartas para saber como um estava, né? Notícias uns dos outros. A aventura mal começou, mas o leitor já se vê mergulhado num grande mistério. Quem é Bibi? E que biblioteca mágica é essa? É um caso para os pequenos detetives, Nils e Berit, investigarem a fundo e tudo aquilo de que o leitor precisa para se divertir pelas páginas restantes. Em A Biblioteca Mágica, o grande herói é o livro sua história, numa trama cheia de suspense e aventura. Tá? Então vamos aqui, ó. Interpretação escrita. Em que país se passa essa história? Na Noruega, tá? Quem são esses personagens principais? Nils e Berit. Assinale a alternativa que indica o grau de parentesco entre eles. Eles são primos, tá? O que eles decidiram fazer para manter contato após as férias? Escreverem um diário, né? Um escrevia e enviava para o outro recebia, escrevia de volta e enviava novamente, tá? Informações, a sinopse apresenta sobre a Bibi. Era uma mulher estranha que eles conheceram em uma biblioteca, tá? Além de mistérios relacionados a essa personagem, que elemento fantástico está ligado a ela? Uma biblioteca mágica. Bom, aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha na página 45, tá? Tempos verbais
do modo indicativo. Leia o poema abaixo, né? Vamos ver mais um pouquinho do tempo presente. Ai, as almas dos poetas, não as entende ninguém. São almas de violetas, que são poetas também. Então, eu já vi aqui o verbozinho entende. Andam perdidas na vida, ao verbo andam, como as estrelas no mar. Sentem o vento gemer, ouvem as rosas chorar. Então, eu tenho o verbo sentir e ouvir. Só quem embala, né, como se estivesse embalando o neném no peito, dores amargas e secretas e que as noites de luar pode entender os poetas. É que eu arrasto amarguras que nunca arrastou ninguém. Tenho alma para sentir, a dos poetas também. Apesar do eu lírico dizer que ninguém consegue entender os poetas, ele mesmo parece compreendê-los, né? Quando ele fala a respeito das dificuldades, tá? Então, eles são as dificuldades dele do dia a dia faz com que ele entenda esses poetas. Sublinhe no poema as formas dos verbos a seguir, tá? Esse exercício é interessante. Entender, como é que está no texto? Entende. Andar, como está no texto? Andam. Sentir, sentem. Ouvir, ouvem. Embalar, embala. E arrastar, arrastam. As formas verbais que você sublinhou indicam algo que aconteceu, que acontece ou que acontecerá. Então, ó, entende, andam, sentem, essas formas verbais estão no presente, tá? Então, elas indicam que algo acontece. Essas formas verbais expressam dúvida, ordem ou certeza. Elas expressam certeza, tá? Com base nas respostas às questões anteriores, em que tempo e modo essas formas verbais estão? Estão no presente do modo indicativo. Bom, aqui, ó. Vamos lá, já falamos do presente, então vamos seguir. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Minha mãe comprou um livro. Isso aqui indica uma ação pontual ocorrida e já concluída no passado. Agora, quando eu falo minha mãe sempre comprava livros, indica uma ação habitual do passado. E quando eu falo eu li o livro que minha mãe comprara de presente para mim, indica uma ação passada ocorrida antes de outra ação também no passado. Aqui, ó, ocorreu, a mãe comprou o livro e depois ela deu de presente para mim, tá? Perdão, eu li o livro, né, que minha mãe comprara para mim. Bom, então antes tem essa ação da mãe comprar para depois eu conseguir ler o livro. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Os alunos participarão da roda de leitura. Indica um fato que ocorrerá após o momento em que se fala ou que se escreve. Os alunos participariam da roda de leitura. Indica um fato que ocorreria se o outro fato acontecesse, tá? Então, eu tenho o futuro do presente, que expressa um fato que ocorrerá em um momento posterior, e o futuro do pretérito, que expressa a ideia de um fato que aconteceria, mas com uma condição, se o outro acontecesse, tá? Então, a gente já falou aqui da questão dos tempos verbais, tá? Ó, presente. Espero que você goste. Boa leitura. Quais formas verbais o bibliotecário empregou em sua fala? Espero que goste. Qual das formas verbais usadas por ele expressa um desejo? Goste, tá? Então vamos lá, ó. O presente do subjuntivo é muito empregado em frases exclamativas e expressa desejo, tá? É bom que você faça parte do grupo. Talvez eu compre aquele livro. Ó, vamos seguir.
Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Se eu fosse, eu leria mais. Se eu fosse você, eu leria mais. Indica uma condição para que outro fato ocorra. Eu chamo a atenção para esse Czinho aqui, ó. Se eu fosse, tá? Duvidei que ele soubesse a resposta. Indica um fato incerto, tá bom? Em relação ao futuro, aqui, ó. Quando você ler a obra, saberá do que estou falando. Indica um acontecimento possível no futuro. Se você ler o livro, poderemos fazer uma discussão. Indica uma condição, tá bom? Então, dessa forma, eu vou encerrar a aula por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção. E todo esse conteúdo é o conteúdo da prova, tá? Assistam o vídeo com atenção, leiam as informações complementares, tá? E vai ficar tudo bem. Obrigada. Tchau, tchau.